Alô, pessoal! Direto ao ponto aqui. A primeira pergunta que me vem à cabeça nessa questão da renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi é a seguinte: qual das duas partes vai ceder? Por que essa pergunta? Porque eu estou me referindo à entrevista dada ontem à noite à Rádio Gaúcha pelo Eduardo Magriço, que é um dos integrantes do Conselho de Administração do Grêmio, um dos vice-presidentes do Grêmio. E o que é que disse o Eduardo Magriço em resumo? É muito forte a frase. O orçamento do Grêmio não é elástico. Um dos motivos do nosso sucesso em 2023 foi que não atrasamos salário, direito de imagem ou premiação. Não vamos fazer uma coisa agora, obviamente que atender a algumas exigências, seja de qualquer profissional, não queremos passar o resto do ano sofrendo por decisões tomadas nesse momento. O limite do Grêmio é o limite do orçamento. Renato é um treinador de elite, entendemos que queira valorização, mas o Grêmio tem o seu limite e não vamos extrapolar. Sempre tem um plano B, mas o nosso plano é Renato Portaluppi. Me pareceu muito forte a manifestação do Eduardo Magriço nessa entrevista, repito, dada para a Rádio Gaúcha, e é por isso que eu pergunto qual das duas partes vai ceder. Antes, quero dizer o seguinte: às vezes o dirigente, ele fala como se o presidente tivesse pedido que ele falasse. Vou colocar um exemplo aqui. Quando o Grêmio demitiu o técnico Renato Portaluppi em 2021, lembram? Quem é que deu a entrevista naquele momento? Foi o Cláudio Oderich, que era um dos vice-presidentes de Romildo Bolzan Júnior. Ele falou na Rádio Bandeirantes, foi a primeira emissora na qual ele falou, foi a Bandeirantes, depois falou em todas as outras. Na Guaíba, na Grenal, na Rádio Gaúcha. E em todas elas, uma manifestação que ele havia feito a pedido do presidente Romildo Bolzan Júnior, que o autorizou. Ou seja, falou com segurança. Praticamente demitiu o Renato naquelas entrevistas. Tenho a sensação de que, nesse momento, o Eduardo Magriço tenha feito a mesma coisa. O presidente Alberto Guerra está em férias, tirou uns dias aí, mas, obviamente, que ambos conversaram. O Eduardo Magriço deve ter dito: olha, vou falar para a Rádio Gaúcha hoje à noite, até onde eu posso ir. E, seguramente, Alberto Guerra deu esse recado. Olha, o limite do Grêmio é o limite do seu orçamento, o orçamento não é elástico. Ou seja, é uma decisão institucional. Não falou apenas por ele, certamente, o Eduardo Magriço, até porque esse colegiado, as pessoas todas têm mais ou menos o mesmo tipo de pensamento. Então a posição é muito séria. Quem vai ceder? O Renato Portaluppi, até onde se sabe, está pedindo R$1.800.000. É um valor altíssimo. Claro, o mundo do futebol é outro mundo, mas muitas pessoas estão espantadas com o valor que o Renato está pedindo. Tem todo o direito de pedir isso o Renato Portaluppi. Mas o Grêmio estabeleceu que o seu limite é o seguinte: R$100.000 de aumento. Passaria de R$1.200.000 para R$1.300.000. Quem vai ceder? O Renato Portaluppi vai baixar drasticamente a sua pedida? O Grêmio não vai elevar R$1 aquilo que ele estabeleceu como valor que ele possa pagar? Está todo mundo falando aí, não, vão se encontrar no meio do caminho. O Grêmio aumenta um pouco, o Renato baixa um pouco, se encontram em R$1.500.000, que ainda é um salário extraordinário. A pergunta é: o Grêmio vai realmente elevar o valor a partir do que disse aí o Eduardo Magriço? Porque ele falou, um dos segredos do clube do ano passado foi não atrasar salários. Não haverá risco se o Grêmio for além daquilo que ele pode pagar? É uma situação realmente muito delicada, essa que se estabelece a partir da manifestação feita pelo Eduardo Magriço. Tenho a sensação de que o Grêmio vai acabar cedendo. Acho que o Grêmio vai ceder mais do que o Renato nesse episódio. Acho que o Grêmio não está preparado ainda para pensar o seu futuro sem o Renato Portaluppi e acabará fazendo algumas concessões. O risco é
como disse o Magris, porque na semana passada foi enviada uma proposta orçamentária para o Conselho Deliberativo, que aprovou essa proposta orçamentária que estabelecia uma elevação dos gastos com futebol, e seguramente nessa proposta de elevação dos gastos estavam aí os 100 mil reais a mais para o Renato. Ou seja, quando se encaminha uma proposta para o Conselho, já está no limite. De onde virá agora esse valor suplementar para pagar o Renato? Acho que o Grêmio vai acabar cedendo, mas foi forte, muito forte a manifestação do Eduardo Magris. E ele fala em plano B, e eu deixo a pergunta para você aqui, em nome da KTO. Qual seria o plano B para treinar o Grêmio? Há muitos bons treinadores no Brasil, mas todos eles estão empregados nesse momento. Como é que o Grêmio resolveria essa situação? Então, até por isso, acho que o Renato vai ficar e o Grêmio vai acabar cedendo um pouco. É certo isso? Está errado isso? Opine. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima.